2 Timóteo, é a última terça do seminário neste ano. Dúvidas e polêmicas. 2 Timóteo 3. Salinhas andando até 6 anos. Por favor, nossas crianças, as tias se dediquem, façam com amor, com dedicação. 2 Timóteo 3, abram por favor. E abram em seguida 1 Timóteo 4. Primeiro vamos ler 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. E depois leremos 1ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Todos encontramos? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes uma versão diz, afasta-te, o outro, foge. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Palavra de Deus. Amém? Que o Senhor seja conosco. Nós não temos, mas o Senhor tem. Nós não somos, mas o Senhor é. Não podemos, mas o Senhor pode. Por isso nos rendemos a Ele, para que Ele faça tudo quanto queira fazer. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Tome assento. Quem concorda, dê glória a Deus. Bom, nós vamos encerrar o nosso seminário, talvez relembrando alguma coisa, mas trazendo aquilo que veio ao meu coração para ser trazido, falando sobre dúvidas e polêmicas dos dias atuais. Dúvidas e polêmicas dos dias atuais. As leituras que nós fizemos nos dão conta da apostasia desses dias. Interessante que ela não é uma novidade, ela está acontecendo desde os dias que Paulo está escrevendo para Timóteo, desde os dias de João, que vai escrever as suas cartas, não é, combatendo a doutrina dos gnósticos, desde os dias de Jesus, que vai falar sobre os fariseus, que eles sentam na cadeira de Moisés, não é? E eles sabem até o caminho, apontar o caminho, mas não vivem, né, o que falam. E tanta coisa, desde os tempos de profetas também, né, tantos reis, tantos povos afastados de Deus, mas ela tem se avolumado, né? As coisas elas têm crescido nos nossos últimos dias de igreja na terra, e tem sido muito ruim
por exemplo, do ponto de vista de ser pastor de igreja, você, eu não quero aqui dar uma de vitimismo, nada disso, não é a questão, para você entender. O pastor que é sério, que ele quer fazer a obra para a glória de Deus, conforme a vontade de Deus, ele sofre para isso, ele dá a vida para isso, ele perde a vida, ele não tem mais vida para si, não existe. Eu, por exemplo, não tenho amigos. Aliás, as pessoas que eu mais apostei nelas viraram as costas para mim. Então, não é fácil você ser pastor, porque você tem que amar, né? Por isso que eu falo, quem é chamado por Deus, foi chamado para amar e não para ser amado, e tem que entender isso. Então, é muito difícil, porque o coração do pastor que é de Deus, seja eu, João, Antônio, Manuel, todo mundo que é de Deus, que não são poucos, o coração que é de Deus, ele se desgasta para fazer com que uma igreja se volte para o céu. Se desdobra, faz um punhado de coisa que vocês não têm nem noção. Mas aí vem umas pessoas sem compromisso com Deus, infiltra no meio daqueles que o pastor está dando a vida para que aprenda e destrói tudo que foi ensinado. Discorda, levanta, não é desabafo não, estou ensinando. Meu prazer é servir Jesus, mas eu sou sempre sincero naquilo que tem que ser dito. Então, não é fácil. Vamos supor, você faz um seminário como esse para trazer esclarecimento. Aí vem um camarada na internet que ganha dinheiro, porque o canal é monetizado, tem lá 5 milhões de seguidores, e desfaz tudo que você fez, e querendo ter razão. E sabe o que é pior? As pessoas que não querem ter compromisso com Deus, ouvem eles, ajudam eles, multiplica os vídeos deles, compartilha, leva o nome deles, mas do seu pastor que é sério, não compartilha nem amizade com ele tem no Facebook. Não é estranho? Não é esquisito? Pois esses são os dias que nós estamos vivendo. Então, cabe a nós a obrigação de combater aquilo que está combatendo o que é viver uma vida para Deus. E é chato isso, é ruim. Fica parecendo que você está levantando contra a pessoa. Não, mas é a pessoa que se levantou contra a igreja. Então tem algumas polêmicas que nós temos que tratar delas vez ou outra, cada vez que vem esses vídeos que querem tomar do Senhor as ovelhas. Eu ensinei aqui alguma coisa, alguma vez, que vocês são ovelhas minhas? Por favor. Eu ensino aqui alguma vez, você é minha ovelha. Eu ensinei aqui alguma vez que igreja salva? Eu ensinei aqui alguma vez que obras salvam? Pois é, as pessoas pegam assuntos como estes para tirar ou tentar tirar a autoridade do pastor com a igreja. E é uma coisa de doido se você analisar os bastidores. Por isso, a primeira coisa que nós temos que falar nesta terça é sobre apostasia, porque tudo isso é uma obra de apostasia. O apóstata, ou apostatado da fé, preste atenção, por gentileza. Dá para prestar atenção? É outra coisa difícil, né? Você quer trazer de Deus, aí vem para a igreja para conversar. Pastor, o senhor está bravo. Não estou falando normal. Normal. Mas se você veio para a igreja, não foi para conversar. Não é certo? Sim ou não?
para prestar atenção, não atrapalhar, não ficar andando para lá e para cá. Estou lembrando do cara do vídeo que fizeram. Ele deu um show de ele, cala a boca, para com isso, eu sei que está namorando lá fora. Exagerou um pouquinho. Mas tem hora que a gente tem que falar para a pessoa acordar, porque a igreja não é uma praça. A igreja é um lugar que você vem para adorar o Senhor, para aprender do Senhor, para se edificar pela palavra que vai ser instruída. E você que fica andando para lá e para cá e conversando toda hora, você está atrapalhando quem quer aprender. Não é verdade? Eu, quando era novo convertido, eu chamava atenção. Irmão, cala a boca. A pessoa que estava perto de mim, não fala assim. Falo. Oxe. Eu ficava indignado. A pessoa veio para a igreja para conversar, não é possível um negócio desse. E eu sempre comendo aquilo que estava sendo ministrado. Isso fez muito bem para mim. O papel da igreja, meus irmãos, primeiro tem que falar o que é a igreja, né? Tanta conversa. Tem a igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja universal, ou seja, toda a igreja do Senhor na terra é o corpo de Cristo. Todos que converteram, que servem a Jesus, que têm uma aliança fiel e verdadeira com Ele, é igreja do Senhor, e esta igreja vai ser arrebatada aos céus. Tem outra segunda igreja para nós entendermos, que é o corpo da igreja da denominação que você faz parte. Eu sou igreja que sirvo a Deus, na AD Filadélfia, Ministério Nova Alexandria. Então tem a igreja Ministério Nova Alexandria, onde eu me reúno, que faço parte da Igreja Universal, mas através da denominação AD Filadélfia, AD Filadélfia, Ministério Nova Alexandria. E tem o corpo que eu faço parte da minha denominação, que é a congregação que eu faço parte, onde eu congrego. Você faz parte do corpo da Regional Formosa, ok? Então, esta é a igreja do Senhor nas suas sociedades de maneira simples. Agora, o papel da igreja é defender e promover a verdade. O papel do diabo é confundir a verdade. O papel da igreja é ser pura para viver o que o Evangelho ensina. O papel do diabo é pegar o que o Evangelho ensina e confundir as pessoas. E como que eu vou saber, pastor, o que é verdade e o que não é dentro dessa briga que acontece? Você tem que ter uma vida com Deus. Eu tenho que ter uma vida com Deus. As coisas espirituais, mais uma vez falando, as coisas espirituais se discernem, o espiritual discerne pelo espiritual. O homem espiritual conhece as coisas espirituais, o carnal não conhece. Então, se você quer não ser enganado, você tem que ser espiritual. Ser espiritual não é ser maior do que ninguém, melhor do que ninguém, mais santo que os outros, apesar de que o espiritual se santifica mais. Mas não é bater no peito e falar que não é isso também. Ser espiritual é ser de Deus. É viver uma vida reta e correta com Deus, lutando todo dia para não errar. Se errar, confessa, deixa, alcança misericórdia e continua com Deus. Então, ter esse desejo aceso em nós, de ser fiel a Deus, custe o que custar. Viver para agradar a Deus. Viver para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Não é fazer parte de uma associação, de uma sociedade chamada igreja, não. É fazer parte do corpo de Cristo, ligado no corpo de Cristo verdadeiramente. Muitos de nós fugimos disso, enquanto deveríamos correr para isso. E aí, o problema é, quando alguém quer fugir, eles conseguem para si mestres e doutores para assinar embaixo das decisões que eles tomaram. Não é isso que Paulo fala em 2 Timóteo 4? Que nos últimos dias eles iriam conseguir mestres e doutores para pregar, segundo o que eles queriam ouvir, conforme as suas cobiças, seus desejos.
mestres e doutores. Eles teriam comichões nos ouvidos para isso. Eu quero achar alguém que concorda com o meu devaneio. Eu quero achar alguém que concorda que eu não preciso de ir para a igreja. Eu quero achar alguém que concorda que eu não preciso de Santa Ceia, que Santa Ceia não é nada. Eu quero achar alguém que diz que eu sou igreja sozinho e que eu não preciso dos outros. E aí vai achar uma turma. Mas tem gente, todo dia está aumentando. Os desigrejados. Aqueles que dizem que toda a igreja é um sistema de homens, que tudo está corrompido. E isso é um absurdo. Quem sabe a gente fala um pouquinho no final desta palavra. Irmãos, nem sempre igrejas estão promovendo e defendendo a verdade que foi confiada a ela. E quando igrejas ou pessoas começam a promover a mentira no lugar da verdade, a confusão no lugar da verdade, isso é apostasia. É afastar-se da verdadeira fé, da verdadeira forma de servir, da verdadeira maneira que se agrada a Deus. E para servir a Deus, meus irmãos, eu acho bom, como o Douglas Gonçalves, se não me engano, ele faz essa ilustração, e eu acho muito legal, que servir a Deus é sempre lembrar da cruz. A cruz de Cristo, ela tem o vertical, e isso fala da minha comunhão com Deus, e tem o horizontal, e isso me fala da minha comunhão com os irmãos. Para servir a Deus, eu tenho que ter comunhão com Ele e comunhão com os irmãos. Comunhão com Ele é fácil, do ponto de vista de não ouvi-lo, eu tenho os meus argumentos, e aí eu posso inventar uma maneira até de servir a Ele. Mas ter comunhão com Deus a partir dos irmãos é que é o caso. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com a igreja. É por isso que Deus nos coloca na comunhão da igreja. A igreja é o corpo. É Jesus em duas partes. Ele como cabeça e a igreja como corpo. E nós temos que estar ligados. Então, cada um tem umas funções diferentes, não é? Vamos supor, a mão. Vamos supor uma pessoa, achei legal isso, bebendo água, para usar a analogia do corpo. A pessoa vai beber água, então, vamos supor aqui na igreja, você primeiro vai se levantar e vai sair, vai chegar ao bebedouro, vai pegar o copo, vai levar o copo até a torneira, vai abrir a torneira, fechar a torneira, levar a boca e beber a água. Olha o tanto de órgão que você usou. Você usou os pés, além de outros. Você usou os pés, você usou a máquina cinzenta para tomar as decisões, para sair dos obstáculos. Você chegou e usou a mão para tirar o copo, os nervos na proporção certinha para não quebrar o copo e nem soltar o copo. Você usou a outra mão para abrir a torneira, a outra para segurar, isso tudo coordenadamente. Você, a hora que estava levando na boca, não podia ser mais forte nem mais fraco, porque senão, aí você levou na tonalidade certa, calculou isso, abriu a boca para a água entrar, aí os órgãos receberam a água e distribuíram. Você usou o corpo. A fé cristã é assim. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de cada um de nós do jeito que nós somos. Nós estamos aprimorando, mas precisamos do jeito que somos. E vamos aprimorando até que o corpo se torne perfeito. Você entende isso ou não? Como que eu sou perdoado por Deus? Hebreus 6,14.
Mateus 6, 14 e 15 diz que quando eu perdoo, é que eu sou perdoado. Quer ser perdoado por Deus? Quer não? Eu quero. Quer ser perdoado por Deus? Então perdoe os outros. Perdoe os outros. Quer ser amado por Deus? Chegaram para Jesus e falou: resume para mim o que eu preciso viver para agradar o Senhor e para morar no céu. Você ama seu Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Pronto. Ama teu Deus e ama o próximo, a cruz. Agora, o que o desigrejado, o apostatado quer através do seu blog, através do seu site, através do seu não sei o que, das suas redes sociais? Ele quer confundir dizendo que a igreja não precisa reunir. Ele diz que esse negócio não existe, que Jesus não inaugurou uma igreja. É cego? Jesus inaugurou a igreja em Atos dos Apóstolos. Vão para Jerusalém, permaneçam lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas. Inaugurou em Atos 2. E aí eles dizem que não precisa reunir. E o que o povo fazia em Atos 2? Reunia de casa em casa, não tinha templo. Os templos eram dos judeus, as sinagogas eram dos judeus. Mas eles reuniam de casa em casa. Aí o cara da internet está dizendo que não precisa. Só que ele está reunindo pela internet uma turma de gente. E aí, quando as igrejas começaram a existir, igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, a igreja dos Gálatas, lá de Corinto, as igrejas começaram a se formar. O que aconteceu? Paulo doutrinou as igrejas, ensinou como ser igreja, ensinou congregar, ensinou como perdoar, ensinou como tratar os irmãos que estavam em pecado. O caso da igreja de Corinto, ele trabalha isso muito bem. Ele ensinou como tratar os presbíteros que tivessem pecado, e ele ensinou Timóteo muito bem. E Paulo vai ensinando a igreja a ser igreja reunida. A igreja que eu considero uma das piores, são duas, na verdade, a igreja de Corinto e a igreja de Laodiceia. Uma das piores. Paulo manda fechar a igreja de Corinto. Paulo manda os irmãos de Corinto não congregar mais. Ele manda os santos sair desse sistema. Não, ele manda os sábios tratarem e curarem a igreja que deve continuar congregando. Mas é muito fácil ignorar esse estudo que eu estou acabando de falar aqui, em rápidas palavras, e abraçar a doutrina de um homem desviado da internet, quando eu não quero congregar e não quero saber de igreja. Por isso, foge destes. Foge destes. Se um camarada dele chegar para mim e falar: o sistema está falido, não congrega, tu já é a igreja, eu vou falar para ele: em nome de Jesus Cristo, sai dele, Satanás. Porque o meu Senhor me mandou congregar. O meu Senhor me mandou perdoar. O meu Senhor me mandou amar. O meu Senhor me mandou suportar uns aos outros. A apostasia é o abandono da fé verdadeira. É tão simples, irmãos. A fé verdadeira, ela vem no pacote da salvação. A fé que uma vez é dada aos santos. E ela vem no pacote. E quando Jesus me converte, meu Deus, mas é bom demais estar na igreja. É a coisa mais gostosa da vida é estar na igreja. Sim ou não? Quem já passou por isso?
E quem ainda não passou por isso, está passando, está cheio e gosta de estar na igreja. Porque a maioria passou por isso. Não tem mais esse prazer. Aliás, dá desculpas para não vir na igreja. Qualquer coisa é motivo para não vir. Não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Não posso porque a minha mãe passou mal. Oh, mas ela mora aí? Não, ela mora lá na Groenlândia. Mas ela passou mal, então não posso ir. Não posso porque o cachorro não comeu. Não posso porque eu estou desconfiado que um ladrão vai entrar na minha casa. Então sai daí, vem para a igreja. Então a gente arruma, a gente tem, escute isso, nós conseguimos todo tipo de desculpa quando não queremos vir para a igreja. Mas quando queremos, nenhuma desculpa cabe para nós. Não, mas você não está enfermo e Jesus não cura? Mas você não está cansado e Jesus não renova? Mas não tem jeito de você ir. Eu dou um jeito. Quando a gente quer, a gente faz. Estava até sendo lembrado por um querido irmão aí. A pessoa quando quer ir para os Estados Unidos e não consegue o visto, ela contrata um coiote. Porque quando a gente quer, a gente faz. Então, aquilo que eu estou dando crédito ultimamente é aquilo que revela meu coração. Que tipo de coração eu tenho agora? Quem que eu estou ouvindo mais? A pessoa que diz que não precisa congregar, ou estou ouvindo aquele que diz como é bom e maravilhoso estar na casa de Deus? Nós estamos vivendo num tempo da apostasia crescente. Cada um consegue um jeito de servir a Deus. E deixa eu revelar uma coisa para vocês. Eu olho para vocês daqui, como pastor, conheço o coração de cada um. Por isso que tem horas que eu falo da forma que eu falo, é conhecendo o coração. Isso é um dom que Deus dá ao pastor, pela misericórdia dele. Pastor não é Deus, não é melhor do que os outros, mas é o pastor. É o pastor. Então, nós temos que lembrar dessa fé, quando novos convertidos, o que ela produziu em nós. E isso é voltar ao primeiro amor, quando eu vejo que esta fé não está mais em mim, ou que esta fé não reina mais em mim. E eu tenho que buscar de volta, porque eu preciso dela para chegar lá. Você entende isso? É perigoso congregar, mas é necessário. Diga isso. Por que é perigoso congregar, pastor? Porque quando a gente decide congregar, o inimigo se levanta. Você não tem cansaço para ir num churrasco, mas tem para ir na igreja. Já notou? Você não tem sono vendo uma novela, mas tem sono ouvindo o ensino da palavra. Será que isso não é espiritual? Você durante o dia tem um ânimo, uma vontade, porque hoje é dia de culto, mas vai chegando na hora do culto, o desânimo entra. Isso não é espiritual? O diabo anda ao derredor de nós, tentando tragar cada um. E vem outra polêmica, os caras da polêmica. Olha, João 10:10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E Jesus disse, continuando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha, esse texto não tem nada a ver com o diabo, é com os mercenários. Aí quando eles falam mercenários, já pensa no pastor e no líder da igreja. Irmão, aquele texto diz respeito aos mercenários mesmo.
diz respeito aos mercenários. Mas o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu não preciso daquele texto para entender isso. Hã? Ou você acha que eu preciso? Hã? Quantas pessoas o diabo já matou no suicídio? Hã? Quantas pessoas Deus roubou dessas pessoas a alegria de servir a Deus? O diabo roubou dessas pessoas a alegria de servir a Deus? Roubou o dinheiro que tinha? Hã? Quantas pessoas Deus destruiu a história delas, fazendo tomar decisões precipitadas e perdendo a história. Agora é mãe de 5 filhos e cada filho com um pai. Sim, o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu não preciso desse texto. Eu preciso da Bíblia e de analisar a vida das pessoas e o que o diabo trabalha. Agora, esses mercenários é quem também fica inventando isso para tirar as pessoas da casa de Deus. Quantos aqui cresceram dentro da casa de Deus espiritualmente? Quantos aqui receberam milagres na casa de Deus dos mais diversos? Quantos aqui Deus te tocou e falou algo, você estava bem para baixo e Deus te levantou naquela hora? Esse lugar aqui é um lugar que não se deve frequentar? Se não é o diabo que quer fazer isso. Apostasia. Dos tais, fuja. O Senhor me deu graça, por sua misericórdia e graça e bondade. Ele me deu força e graça, para não ser vencido por muitos que surgiram na minha trajetória, falando besteiras como estas. Não vai, não precisa, não faça. Você é isso, você é aquilo, levantando a bola. Não se humilha. Só que esse não é o caminho que Deus me mandou seguir. Deus me mandou seguir o caminho da humilhação, o caminho de calar, o caminho de suportar, o caminho de entrar na oração, no jejum, o caminho de gemer, de chorar, de guerrear. Esse é o caminho da igreja. Não paro, não descanso, não vou ceder, não vou olhar para trás. Eu vou prosseguir. Avante eu vou. Se você não tiver foco, não tiver decisão, esse tempo vai te parar. Como já tem parado muitos. Olha o que Paulo diz em Atos 20, 28 a 30, abram. Atos, 5º livro do Novo Testamento, Atos 20, 28 a 30. O que podemos aprender sobre apostasia? Olha o que Paulo vai dizer para os Efésios. Olhai, pois, por vós, 28 a 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Ele está falando para quem aqui? Ele está falando para lideranças, para presbíteros. E ele está falando que Deus levantou eles, constituiu eles para apacentar a igreja de Deus. Mas se ninguém reúne, é apacentar que jeito? Não, é apacentar porque reúne. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Esses camaradas vão ter que lidar com Deus. Porque a igreja que eles estão querendo separar é a igreja que custou o sangue de Jesus. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Não é isso que os caras estão fazendo? Estava no nosso meio, saiu, arrumou um jeitinho para ele, e está trazendo discípulos, lobos
cruéis. Por quê? Porque a igreja do Senhor é um rebanho que deve ser apacentado pelos bispos levantados por Deus. Está claro isso ou não? Então existe a apostasia de uma igreja e existe a apostasia de um indivíduo. A igreja apostatada é aquela igreja que Jesus não está nela, e eu posso olhar para Laodiceia, Jesus do lado de fora batendo, e a igreja não sente falta de nada. Esses camaradas que pregam isso não sentem falta, de congregar, não sente falta de Jesus, porque eles são donos da verdade. E se você investigar um pouco mais a vida deles, você vai ver que ela é bem complicada. Mas o problema é pessoas que começam a ouvir esses, entre aspas, líderes, e começam a abandonar o caminho verdadeiro da fé. Eu não preciso mais. Igreja, quando toda a igreja é ensinada, uma igreja apóstata, quando toda a igreja é ensinada e vive aquilo que é antibíblico. Uma coisa para se notar também, muitos destes, alguns não, mas muitos destes falam, mas não usam um versículo bíblico para justificar o que estão falando. E quando usam fora do contexto. O indivíduo apóstata é quando a pessoa escolhe uma fé para si, e esta fé não tem base bíblica. É o meu modo de viver, é o jeito que eu penso, é o jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, eu sou de Deus, Deus me ama do jeito que eu sou, sai daqui e pronto. Conhece pessoas assim? Deus me ama, Deus é amor, meu filho. Imagine e escute, Deus é amor, sim ou não? É verdade, sim ou não? Sim, amor pleno, amor perfeito. Deus é amor. Mas Ele vai ou não condenar pessoas ao inferno? Então cuidado com o amor que você imagina que Deus tem, da forma que você pensa. Jesus falou assim, vocês estão temendo quem tira a vida e tal de vocês aqui? Vocês têm que temer aquele que além de tirar a vida, ainda condena. Tenha temor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa e preste atenção. Deus mandou matar todos os amalequitas. Até as crianças. Aí você olha para esse Deus e diz assim, Deus, mas isso é injusto? Você tem coragem de falar isso é injusto? Isso é muito cruel. Você tem coragem de falar que Deus foi cruel? Se os amalequitas continuassem sendo como eles eram, não haveria humanidade. Era necessário destruir na raiz. Deus é justo. Cuidado com a maneira que você pensa que Deus ama, porque Ele odeia o pecado. E deixa eu te assustar um pouco mais. Enquanto o pecador não se arrepende, ele é alvo do ódio de Deus. Como assim, pastor? Ele não vai ser condenado? E como que é a condenação? Eternidade no fogo do inferno. Sim ou não? Então é tempo para a gente brincar de ser salvo? Aí alguém lá de fora vem e ouve o que eu falei aqui e diz assim, esse pastor é autoritário. Eu estou falando algo de mim ou algo da Bíblia? Então me esquece e olha para a Bíblia. Eu só estou tendo coragem de falar o que precisa ser falado. Então o amor de Deus, ele é puro e ele é oferecido. Não quis, é o ódio. Por quê? Porque vai ter condenação. E essas pessoas, quem vai sofrer? O pecado ou as pessoas?
Deus é contra essas pessoas? Sim. Ele diz para a igreja de Éfeso, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu virei contra ti. É melhor a gente ler a Bíblia mais. Agora, isso me dá o direito de odiar quem peca? Não, ele mandou eu amar até os inimigos. Isso quer dizer que Deus não quer saber deles? Ele mandou pregar o evangelho a toda criatura. Então, os paradoxos do evangelho, eu tenho que entender uma coisa: não vou brincar com a fé, não vou brincar com a salvação, eu vou ter temor no meu coração. É o que muitas vezes as pessoas perderam hoje, o temor. Elas pecam, não confessam, Deus fala na mensagem, a proposta vem de reconcílio, a proposta vem de cura, a proposta vem para aconselhamento, a proposta vem, mas elas dizem: agora não, muito obrigado. Quando estamos ligados em Deus, estamos quebrantados para Deus. E deixa eu te falar algo: quebrantados para Deus, quebrantados para os irmãos. Porque se eu estou em Cristo, o sentimento dele vem em mim. E esta é a família da fé. Interessante observar também a diferença, não é? De tratamento de Jesus com o Pedro. Foi Jesus que escolheu Pedro? Foi Jesus que escolheu Judas? Pedro, quando Jesus fala da cruz, Pedro vem para Jesus e diz assim: mestre, não faça isso. Aí Jesus fala o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Agora, quando Judas vem, beija o rosto de Jesus, com a traição, e Jesus sabendo o que ele estava fazendo, Jesus chama ele de... E agora? O Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você me serve como pedra de tropeço. O Judas, que vieste amigo. Os propósitos de Deus estão acima de qualquer coisa. Pedro queria tirar o propósito de Deus, Judas ajudou no propósito, mesmo sendo um traidor. Nunca atropele o que Deus tem para fazer. Deixa eu te falar, essa igreja é missionária, não atrapalhe. Nós estamos em busca das almas, não fofoque, não atrapalhe, não passe na frente. Para trás de mim, Satanás. Agora, qualquer coisa que você fizer, contribuindo para o propósito de Deus, você é meu amigo. Agora entenda aqui uma coisa, abram lá, 2 de Pedro 2, segunda carta de Pedro. Abre a Bíblia, meus filhos. Meu Deus do céu. Vamos à Bíblia. Não põe no painel aí, enquanto não abrirem a Bíblia, senão eles conhecem a turma. Eu vi uma coisa que acho que foi a Sara que me mandou. Abram e segura aí com o dedinho aí. 2 de Pedro, aliás, 2 de Pedro 2. Segura com o dedinho aí. Agora abra no Salmo 151. Olha o tanto de gente tentando achar o Salmo. Ai, Jesus. Agora eu que fiquei com vergonha. Não tem Salmo 151, né, irmão? Aí o pastor fala assim: é sobre isso que eu quero falar nesta noite, o crente e a Bíblia. Legal, não foi? Gostei. Eu fiquei com vergonha para alguns aqui.
E tem gente que fala, abre em Ruth. Meu Deus do céu, onde está a Ruth? 2 de Pedro 2, de 1 a seguir. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós. Isso aqui é uma revelação. Houve falsos profetas e entre vós haverá falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Depois vocês leem até o versículo 10. Aqui ele faz uma comparação bem forte. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, vai perdoar vocês? Cuidado com aquilo que você gosta, porque o Evangelho é um confronto. O Evangelho está contra meu modo de viver. O Evangelho está contra os meus desejos, contra as minhas vontades. O Evangelho veio para me tornar nascido de novo, para viver segundo a vontade daquele que me salvou. O Evangelho não é para agradar, é para libertar. O Evangelho não é para comover, ele é para promover nossas vidas aos céus. Dá conta de dar glória a Deus, não, é difícil esse Evangelho. Pastor, eu estou mudando de igreja porque eu não gosto desse Evangelho. Então tá bom, arruma outro, o Alcorão, o Evangelho segundo Allan Kardec. Porque esse aqui, se você for numa igreja evangélica, é o mesmo. Não sei se eles vão falar desses outros versículos, mas é o mesmo. Não fuja da verdade, ame a verdade, se renda à verdade. A verdade não está contra nós, ela está em nosso favor, a verdade liberta. O problema é quando eu não quero a verdade. O Saulo presenciou Estevão sendo apedrejado e revelando a glória de Deus na vida dele, aquilo encabulou ele, mas ele não recebeu aquilo para ele, então ele se tornou mais impetuoso, mais mau, pegou cartas para Damasco, agora estava disposto até matar os irmãos, porque ele não aceitou a verdade que viu, mas no meio do caminho, Jesus com misericórdia, através de um clarão, e ele cai por terra. O texto não diz que foi do cavalo, nem do camelo, nem que ele estava a pé, ele cai por terra, e a voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, contra o aguilhão. Já viu o boi com o ferrão que vem, o aguilhão? O boi está empacando assim, você pega o bichão, pum, o boi, não adianta. É impossível, não tem jeito. Então, o seu negócio, Saulo, é se converter. Mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E muitos de nós, dentro das igrejas, estamos perseguindo ao próprio Jesus, pensando que estamos simplesmente implicando o pastor, implicando o irmão que se levantou, implicando. Querido, querida, abre os seus olhos e ouvidos espirituais, isso aqui é uma obra de Deus.
É um corpo trabalhando para Jesus Cristo. Isso aqui não é a cantina da sua casa. Isso aqui não é o playground da sua casa. Isso aqui é uma obra de Deus que custou o sangue de Jesus, o sangue dos apóstolos, a morte de muita gente e a vida de muita gente. Nós não estamos numa associação, nós estamos como corpo de Cristo na terra. E não é do seu jeito, é do jeito da liderança. Pastor, eu não faço parte dessa igreja, graças a Deus. Mas aquela igreja que você faz parte, é do jeito da liderança dela. Deus dá a visão para a liderança, a forma, o modus operandi, a maneira de fazer. E Deus usa todos. Se é bíblico, Deus usando. Deus usando. Então, meus irmãos, o ser humano, ele está pior a cada dia. Está difícil de pastorear vidas. Por quê? Porque elas não têm pastores. A preocupação de Jesus, quando lá em 9:36 a 38 de Mateus, era que ele teve íntima compaixão, porque as multidões eram como ovelhas desgarradas, sem pastores. E Jesus pede oração. Rogai ao Senhor da Seara para que levante trabalhadores. Ou seja, levante o quê? Se elas estão como ovelhas sem pastores, pastores para as ovelhas, trabalhadores. Agora, qual seria a petição de Jesus para hoje? Que levante pastores para as ovelhas, ou que abra os corações e olhos das ovelhas para reconhecer os seus pastores? Medita sobre isso. Valorize o lugar onde te ensina o caminho do céu. Valorize pessoas que não estão te pedindo dinheiro todo dia, toda hora. Valorize pessoas honestas que estão te ensinando o caminho do céu. Então, tudo isso está influenciando as igrejas, o indivíduo e a igreja. Tem igreja que já apostatou, tem igreja que não é igreja. Tem uma igreja aí, uma grande denominação, eu não vou falar o nome aqui, claro, mas é uma grande denominação. Quando eu estava orando, o Espírito Santo falou, é uma seita. É uma seita. E aí eu me assustei, porque tem umas igrejas por aí que eu já sei que é, mas essa eu pensava que não. Por que que é uma seita? Porque Jesus não é o pastor da igreja. Porque a igreja não está voltada para Jesus de fato. Você pode trabalhar o crescimento da igreja de duas formas. Ou como corpo, crescimento espiritual. Ou como gente, números, pessoas. E tem técnicas para isso. Tem muitas igrejas crescendo com essas técnicas. Aglomeram pessoas, mas não é igreja. A igreja verdadeira, ela está voltada para um evangelho pleno, completo, de ponta a ponta, principalmente o evangelho na parte que condena o pecado e que ensina arrependimento para viver em Cristo. O que Jesus mandou anunciar em Lucas 24 foi arrependimento. O que Pedro falou em Atos 2 foi arrependei-vos. Atos 3, arrependei-vos. E o que os discípulos foram ensinados para anunciar o mundo todo era que se arrependam. Então, o evangelho é uma proposta de arrependimento, de mudança de vida. Pastor, eu não gosto desse evangelho. Então você não gosta da salvação, porque a proposta do evangelho de arrependimento é porque tem um Salvador que quer te levar para o céu.
Entende isso? Então, meus irmãos, é isso que infelizmente estava acontecendo na igreja de Éfeso e com os Efésios, e que Paulo falou em 1 Timóteo 4:1 que nós lemos. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E aí esses últimos tempos, como que a gente mede os últimos dias? Da vinda do Senhor até a segunda vinda. A primeira vinda até a segunda vinda, esses dias são chamados de últimos tempos. Só que estas coisas iriam se agravar. Então, por isso que Paulo, no texto que lemos, principalmente o versículo 29 e 30, que nós deixamos para ler, está falando de lobos vorazes e depois homens falando coisas pervertidas. É a perversão da verdade. E quando nós lemos aquela relação, irmãos, essa relação, ela é de cortar o coração, porque esse tipo de gente vai estar no meio da igreja. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, e o principal problema destes homens dos últimos tempos é que eles serão amantes de si mesmos. Quando a pessoa é amante de si mesmo, como um apóstata, como um desviado da verdade, começa a acontecer o que está acontecendo na internet. Um briga com o outro, um outro fala mal do outro, não está nem aí que isso é um escândalo. O evangelho vai perdendo a credibilidade em muitos corações, porque eles começam a dizer, olha a bagunça que está, eu não sei mais quem está, onde está a verdade. E eles estão escandalizando, aí um fala mal do outro, o outro atinge o outro contra o podre do outro. E aí você não sabe quem ouvir. Aí uns começam a falar, não, eu sou de Silas, não, eu sou de Marcos Feliciano, não, eu sou de Macedo, eu sou de... Aí cada um começa a arrumar um de quem eu sou. E nós temos que ser a igreja do Senhor unida. 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 Vocês já observaram que os inimigos estão unidos mais do que nunca? Vocês sabem por que o comunismo está sendo a bola da vez? Trabalharam lá no pé. Trabalharam nas crianças, nas faculdades. Hoje as pessoas que estão lá para tomarem decisões são pessoas que foram cooptadas, formadas para isso. Porque é tão claro e notório que nós estamos sendo lesados. Sim ou não? Por favor, não pense política, pense espiritualmente. Por isso que eu tenho falado o ano todo. Pense espiritualmente. O que está acontecendo agora? Pastores presos. Quem conhece aqui o pastor Vagnão? É o próximo já que está lá agora. O homem de Deus, é ou não é? Agora a perseguição. Não, mas a igreja, ela vota onde ela quiser. Não, se é a igreja... Vocês lembram que o Espírito Santo falou para mim lá na sede? Pelo seu voto saberei se tu és salvo ou não. Porque a gente não vota em partido. A gente não vota na questão política dos homens. A gente vota reino de Deus. Agora está acontecendo lá. Os homens de bem sendo presos... e os traficantes, e os ladrões, e os condenados a mais de 400 anos sendo soltos. Está na cara ou não? Está na cara ou não está? É por isso que eu digo que quem vota nisso não é crente. Não conhece Jesus, é desviado. Por isso que a igreja, ela precisa voltar para o evangelho, ela tem que pagar o preço de viver o evangelho. Está ouvindo ou não? Ela tem que pagar o preço de ser honesta, ela tem que pagar o preço de suportar para que o reino de Deus cresça. Mas sabe o que acontece? Cada um agora está tomando as suas decisões, vão para os seus cantos e não tem unidade. Não tem como tomar água. Tem até a vontade, mas a mão está para um lado, os pés estão para o outro, os nervos não querem trabalhar.
mas a sede está lá. Você entende isso? O que é que nós estamos fazendo enquanto igreja para que Jesus seja glorificado, o mundo evangelizado pela nossa unidade? Vocês calam a boca, eu nem sei o que é que vocês estão pensando. Dessa vez eu não tenho discernimento. Mas eu sei que eles estão unidos, reunidos na unidade do crime. E você está discutindo se o pastor está certo ou errado, se ele errou ou acertou. Onde chegaremos? Onde chegaremos? Se depender de você em 2023, eu quero que você não use de euforia. Medite antes, não responda imediatamente. Se depender de você em 2023, a disposição que você está de atender essa unidade, a igreja vai crescer ou diminuir? O mundo será evangelizado ou esquecido? Jesus será glorificado ou profanado o seu nome? Se depender da sua unidade com a igreja. Vocês devem estar cansados, por isso que não responderam, né? A apostasia sempre foi uma realidade, porém ela se avolumou. Nós temos que, como igreja, cortar a relação com os apóstatas. Porque senão vira e mexe, vez ou outra, vão estar tirando nós de novo, de pegar o copo, de levar na boca, de abrir a boca, de engolir a água, de distribuir os seus benefícios. Destes, foge. Por que manda fugir? Porque engana. E aí cabe a nossa segunda leitura. Doutrinas de homens, o Espírito expressamente. Vamos lá, 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O espírito enganador é aquele que engana. Você pensa que é a Bíblia, mas não é. Você pensa que é a igreja, mas não é. Você pensa que é o caminho do céu, mas não é. É aquela igreja que pensa que está salva, mas não está. Não temos falta de nada, mas Jesus está do lado de fora. E o doutrina de demônios é a doutrina que convence a pessoa como se fosse bíblica, mas ela está no erro. E tudo isso por quê? Porque os homens se tornaram amantes. Tudo por mim, nada sem mim. Como que é? Não, eu estou em pecado, não estou em oração, não tenho compromisso com a igreja, mas o senhor tem que me levantar presbítero. Aí você levanta outro ao presbítero e fala, mas levantou esse? É difícil uma vez que você levanta alguém ao presbitério que não tem pessoas para discordar. É difícil não, até hoje eu acho que ainda não teve uma. Não, tem que ser eu, mas a vida não está legal, mas tem que ser eu. Por que não puseram para pregar? Não vem na oração, não estou sabendo quem deixou de vir, quem não veio, só estou pregando, amém? Não vem na oração, não tem jejuado, mas quer pregar. Não vou na igreja mais não. Mas por que você não vai na igreja? Não tem oportunidade. Quem quer fazer a obra de Deus, deixa eu te dar um conselho.
fica cheinho do Espírito Santo para você ver se Deus não vai te dar oportunidade. E quando Deus te der oportunidade, deixa Deus te usar para você ver se não vai ter outra, se não vai ter outra, se não vai ter outra, e Deus não vai te levantar. Porque a igreja está precisando de homem de Deus, de homem cheio do Espírito Santo. A igreja está precisando de mulher de Deus, de mulher cheia do Espírito Santo. A igreja não está precisando de fofoqueiro, de reclamão, de murmurador. A igreja precisa de gente que presta para subir no altar e honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, amantes de nós mesmos, não aceitamos. Porque eu estou nessa igreja tem tantos anos, eu faço tudo nessa igreja, eu não sei o que, mas está pronto para aquilo que Deus quer? Como é que está a sua relação com o seu casamento? Como está a sua relação com o seu pastor? Você respeita seu pastor? Você honra seu pastor? E não é honra aqui para ficar bajulando não, que o seu pastor não gosta disso. Honrar um pastor é ser submisso e fazer a parte que lhe cabe pelo menos. Então é isso que nós temos que entender. Não, mas eu quero do meu jeito. Então você não é igreja, porque a igreja não é do seu jeito. Igreja é do jeito que Deus formou e formatou a igreja. Está entendendo? Por que alguns desviam? Qual o motivo da apostasia? Acabei de dizer. Por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. É isso aí. É tão difícil para o orgulhoso obedecer o ensino que tem que se humilhar e pedir perdão, mas é tão fácil para o exaltado obedecer o ensino que sai dessa igreja e vai para outro lugar porque você é muito mais do que estão pensando. Fala para mim, sim ou não? Sai dessa igreja, você é grande, você é o tal. É mesmo. Quero ver, vão sentir falta de mim. Tenho certeza que não vão. E o ensino é o quê? Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu me humilhar? Jamais. Pois é, este é o problema. Você gosta da doutrina dos espíritos enganadores. A doutrina do mestre é seguir as pisadas do mestre. Ele se humilhou até a morte. O teu Senhor se humilhou. O Todo-Poderoso esvaziou-se de si mesmo. Mas isso eu acho que não é muito motivo, né? Porque nós não seguimos Jesus, nós seguimos a nós mesmos. Amantes de si mesmos. E aí, por causa de serem amantes de si mesmos, essas palavras no grego aqui, tudo começa com a palavra no início, ágape, agapau, alguma coisa assim. Porque são amantes. Amantes de si mesmo, amantes da prata, porque são avarentos. Aí eles são presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Não honra pai, não honra mãe, xinga a mãe, fala que a mãe está endemoniada. Coitado desses. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Mas o que tem de caluniadores na igreja, não é verdade? Sim ou não? Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo pelo prazer, nada de sacrifício para Deus. E, meus irmãos, é necessário abrir os olhos. É um assunto meio polêmico, mas verdadeiro. É um assunto que as pessoas desigrejadas trazem dúvidas, mas não há dúvida para quem quer servir a Deus.
Não haverá dúvida para quem se rende a Deus e ao Evangelho do Senhor. Ele sabe que este é o caminho, que como Jesus padeceu, nós também padeceremos. Como Jesus sofreu, nós também sofreremos. Como Jesus foi odiado, nós também seremos odiados. Como Ele foi rejeitado, nós também seremos rejeitados. Mas como ouviram a sua palavra, também ouvirão a nós. Vai ter quem vai seguir o nosso exemplo, vai ouvir as palavras que o Senhor vai nos usar, e vai ter uma igreja que vai ser arrebatada dessa gente para o encontro do Senhor. É muito perigoso, irmãos, trocar a Bíblia e o que aprendemos nela por outras fontes que se dizem inspiradas por Deus. O Evangelho, leia a Bíblia, escolha o ponto de partida, faça uma proposta, um propósito. Neste ano, a partir do dia 1º, comece a ler a Bíblia a partir de Mateus, vá até Judas, depois volte Gênesis até Apocalipse, leia a palavra de Deus, leia os livros, leia os textos e contextos, não use mais a Bíblia como amuletos, use a Bíblia para conhecer o Deus da Bíblia e as suas palavras. Muitos ensinamentos estranhos, nós abrimos as fontes deles. Tem gente que vai lá e liga lá o programa Legião da Boa Vontade, Paiva Neto, fala de Jesus, mas aquele Jesus não é o da Bíblia. Fala de amor, mas aquele amor não é o de Deus. Muitas pregações sobre amor hoje estão afastando as pessoas do caminho da verdade. Deus já tem as regras. Amor nenhum pode mudar as regras e os mandamentos de Deus. Se você ama, tem que amar a Deus primeiro, sobre todas as coisas. Com toda a sua força, todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência, ame a Deus. E depois disso, o próximo, como a ti mesmo. Então, outras fontes de consultas, né? O crente que lê livro espírita, místico, falando que é livro evangélico, uns livros que não tem nada a ver com a verdadeira fé, e após lerem os livros estão desviados. Mas aquele livro mudou a minha vida. O livro que muda a nossa vida tem nome, Bíblia. E todos os demais livros que forem lidos têm que passar pela peneira da Bíblia Sagrada. Eu decidi amar só quem me ama. Você está desviado, porque a Bíblia me ensina a amar até os inimigos. Olha, cuidado com essas palavras, irmãos. Eu tomei uma decisão na minha vida. Agora sou eu comigo mesmo. Então você está desviado também. Porque é eu com o meu irmão, com o corpo de Cristo e com Cristo acima de tudo, porque eu sou igreja, ligado no corpo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, você é crente. Você tem que resplandecer no meio de uma geração corrupta. Você tem que brilhar a luz de Cristo. Se você é de Deus, todo o mundo tem a ver com a sua vida e está esperando ver Jesus em você. Entende isso? Tem alguma dúvida? Crente que lê horóscopo, achando que é de Deus. Nossa, eu sou de Libra, eu de Aquário. Que bom. Então você gosta de amarelo? Não, eu gosto de vermelho. Não, mas só estou inventando aqui, tá? Os de Aquário gostam de amarelo. Não tem lá uns padrão, que quem é disso gosta disso, daquilo, não sei o quê. Quem é do signo fulano de tal, de Gêmeos, vai encontrar o seu amor em janeiro. Tem gente que morreu sem amor. E é de Gêmeos. Acho que não viu que era janeiro, né? Alguma coisa assim.
Pelo amor de Deus, que coisa mais tola. Livros de interpretação dos sonhos. Irmãos, cada sonho tem uma interpretação e ela é dada pelo céu. Não tem regra de interpretações. Pastor, sonhei com piolho, é fofoca? Não, às vezes a sua cabeça está cheia de piolho. Mas me disseram que quando a gente sonha sem dente, é por... Cada sonho tem uma interpretação revelada pelo céu, se ele for um sonho espiritual. Eu reconheço que tem ministério dos sonhos. Assiste novelas bíblicas e toma como doutrina o que viu na televisão. O Davi lá da televisão, eu vi um vídeo que passa lá o Davi da televisão, a parte que o Davi joga a pedra no gigante, e o gigante cai que jeito? E a Bíblia fala que cai para onde? Aí eu falei assim, não, pastor, é para trás. Não, é para frente. Não, é para trás. Como que é? Eu vi na televisão, pega como doutrina, e para tirar aquilo da cabeça da pessoa é pior do que... E as músicas? Não, é poesia, pode escrever o que quiser. Músicas evangélicas cristãs, estão doutrinando pessoas. Deus está escrito, tu és o Deus de perto e não de longe. Está escrito aonde? Na letra da música. És Deus de perto e não de longe. Mas na Bíblia está escrito o quê? És Deus de perto e também de longe. É Deus em todo lugar, enche os céus e a terra. Aí vem aquela coisa, né, de alguns hinos que é bom, levanta o ânimo da pessoa, mas ela às vezes pega como doutrina. Quem te viu na prova, vai ter que te aplaudir, de pé. Oh, meu Deus. Aonde que é o cristianismo esse negócio? Os irmãos de José aplaudiram ele? Que isso, pelo amor de Deus. Jesus foi aplaudido? E aí a pessoa quer ser. Tem coisa, cuidado com coisas que você pensa que é doutrina. E cuidado com hinos bonitos, porque se não são fontes que vêm de Deus, não são para a glória de Deus. Hinos da seita, né? Voz da Verdade é uma seita. Por toda a minha vida. Aí todo mundo quer cantar. É bonito, mas é de uma seita. E o camarada agora do adventismo lá, que deu uma desviada feia, que todo mundo gostava de ouvir, os congressos, chamava o camarada. Agora ele está ridicular, não estou falando do alvo mais que a neve, não. Falando do outro. Ele agora está ridicularizando, que ele ia para esses negócios, não sabia nem o que estava fazendo, que agora o mundo dele é outro. Famosíssimo, Leonardo, sobrenome tal. E o Lucas, o Verver, falando que Deus é racista. Alvo mais que a neve é um hino racista. Pelo amor de Deus, irmão. Nós temos que estarmos arraigados em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nós não temos ídolos. Nós temos Cristo Jesus. Nós somos igreja. A igreja não é um lugar de festa, de baile funk, de rock e de não ser. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos para aprender a palavra de Deus, para adorar Jesus Cristo e para dele recebermos suas manifestações misericordiosas. Saia dos ídolos, saia dessas fontes. Agora o camarada está ensinando um punhado de coisa. Aí outro dia o pastor se vendeu para o comunismo. E agora querendo ensinar pastores a serem da forma deles.
Isso aconteceu na Rússia. Isso aconteceu nesses países doidos e loucos por aí. Agora tem que ser do jeito deles. E o pastor se vendeu. Volte-se para a Bíblia. Fuja dessas fontes. Fuja desses blogueiros que se dizem crentes e estão desviando pessoas, desanimando pessoas. Fuja desses livros que ao terminar de ler, a vontade não é de se achegar e ser cheio do Espírito Santo, mas é de se afastar das coisas de Deus e ser livre, entre aspas, voltando a ser escravo do pecado. Foge. Foge. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e depois o próximo, e depois a mim mesmo. Eu não posso ser amante de mim mesmo, eu tenho que ser de Deus. Abra os olhos espirituais em nome do Senhor Jesus Cristo. Fuja do pecado, fuja das palavras que entristecem o Espírito Santo, fuja das atitudes que entristecem o Espírito Santo. Só tem um que está em nós e nós podemos resistir todos os males deste tempo. Este é o Espírito Santo. Quando ele tem a liberdade de habitar em nós, nos convence da justiça, do juízo, do pecado, da verdade, das direções. Não entristeçais o Espírito Santo. Reacenda a chama do Espírito Santo, reacenda a presença de Deus na sua vida. Acorda, 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 desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Calamaragá Xandarai. E por que mais isso? Versículo 2 do 1 Timóteo 4, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. De piedoso, mas põe, eles são igual gatinho. Já pôs gatinho num canto? Gatinho, você bate o pé e sai. Bate de novo, ele sai. Igual põe ele num canto. Você arrepia tudo de medo do gato. E ó, falsa aparência de tadinho de mim. Cuidado com essas hipocrisias. Vem de hipócritos, de encenação. Vestir uma roupa que não é dele. Desenvolver uma fala que não é original dele. Viver uma vida ou representar uma vida que não é dele. Então, diante da internet, é igual certos atores, dizendo que o casamento é uma bênção, mas é o 9º casamento. Então é o casar que é uma bênção, não o casamento. É o casar, porque ele já casou 9 vezes. E falando de alegria, e falando de felicidade, vivendo em depressão. Foge das aparências. Foge das aparências. Em nome de Jesus, se encha do Espírito Santo. E você vai notar que os discernimentos virão. Tem gente que a gente ouve pregar e prega e fala a hipotenusa da quadrusa, do redondela, do vitela, que não sei o quê, e a ciência descobriu em 1900 e não sei o quê, e antes de Cristo em 592, porque não sei o quê, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Você ouve aquilo, admira aquilo, mas não toca na sua alma. Discernimento. A pessoa de Deus, quando ela começa a falar, a alma é tocada. Pessoa de Deus que recebeu de Deus para falar as coisas de Deus. Então Deus se encarrega de convencer, de trabalhar isso nos corações. Ainda que uma multidão vá embora, ela vai embora sabendo que está deixando uma fonte viva. Adamashai. E quem fica, fica sabendo que não há outro para quem nós podemos ir. Alebanda, orabagashaya. Buscai o discernimento do Espírito Santo. Buscai a graça pela vida comprometida com o Senhor. Em nome de Jesus, busque uma vida de adorador, de adoração. Uma pessoa que é ligada ao céu, que não está olhando para os seus lados para adorar. Para adorar, ela está orando para cima, para o autor e consumador da fé, para o Senhor de toda a história, para o Todo-Poderoso que nos amou primeiro, nos salvou primeiro, nos libertou primeiro. Quem vai adorar, olha para o alto. Rabacaçaia.
misericórdia. E quem vai amar, olha para os lados com misericórdia, com amor, com perdão, com compreensão. Sejamos uma igreja viva. Aracaim Baru Hashamar. Aleluia. Aleluia. Então, queridos irmãos, a igreja verdadeira, ela sabe de verdades. E ela não se rende a estas verdades. Ela não se rende às mentiras por causa dessas verdades. Participar da Santa Ceia salva? Não. Pelo contrário, até mata. Mas quem é salvo, participa. Participar da igreja salva? Não. Mas quem é salvo, participa de maneira fiel. Ser dizimista e ofertante salva. Mas quem é salvo é fiel, dizimista e ofertante. Aí se o dízimo é da lei ou não. Abraão deu dízimo? Para quem? Para Melquisedeque. Melquisedeque. Era tempo da lei? A lei vem através de quem? Deus através de Moisés. Então Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Abraão era tempo do quê? Não era tempo da lei. E agora Abraão, quando vence, ele vai e devolve os dízimos a Melquisedeque. É uma questão de gratidão e reconhecimento de quem dá vitória para mim é Deus. E eu vou ser fiel a Deus. Se eu jejuar, eu sou salvo? Não, mas o salvo? Aí eles falam, não, que não tem regra para jejum na Bíblia. Irmão, Jesus jejuou? Sim ou não? De uma só vez foi 40 dias e 40 noites. Paulo jejuou? Ele fala na relação do sofrimento, em jejum muitas vezes. Pedro jejuou? Ele recebe uma revelação de Deus sobre Cornélio quando ele estava entregando o jejum. A igreja jejuava, os apóstolos jejuavam, Jesus jejuou, aí eu vou dizer que não precisa jejuar. Que canalice é essa? Aí vem os irmãos e acreditam. Por quê? Porque são amantes de si mesmos e não querem jejuar. Agora o dia que a gente jejua, e você vem para o culto, é mais gostoso ou não? Sim ou não? Sente mais Deus, sim ou não? Os adolescentes receberam uma dura tarefa, jejuar até às 7 da noite, no propósito do encontro dos adolescentes. Todo mundo, teve umas mães que ficou, meu Deus, meu filho vai morrer. E tal, mas aí ficaram, jejuar até 7 da noite, entregaram junto o propósito. Neste dia, nesta noite, Jesus batizou, renovou, avivou e derramou glória. Aí vem um descabeçado desse e fala que não. E tem gente que pega e... Irmão, igreja, nós temos que tomar uma decisão séria. Ou nós somos de Deus segundo a sua palavra, ou para de brincar com isso. Chega de dar ouvidos para ladrões da fé. Chega de dar ouvidos para pessoas que querem roubar a nossa coroa e o diabo está usando. Chega de ler livros de autoajuda e está nos desviando de Deus.
Chega de ler, de ouvir e de ver coisas que estão apagando o Espírito Santo das nossas vidas. É hora de nos voltar para o livro de Deus. É hora de nos voltar para a presença de Deus. É hora de nos voltar para a casa de Deus. É hora de nos voltar pelas promessas e para as promessas de Deus. É hora de nos levantar com aquilo que sabemos que Deus tem nos chamado para viver. Caia por terra a apostasia, caia por terra a cauterização da mente, caia por terra a frieza, caia por terra a indiferença, caia por terra todo o mal, em nome de Jesus. Fique sobre os pés. Aí vem ia falar imbecil, mas não posso falar que eu estou com o microfone. Aí vem uma pessoa, fala, Deus não tem religião. Como não tem, criatura? Aí o cara que está revoltado diz, é mesmo, Deus não tem religião. Tem. Ele tem a religião certa. Deus tem a religião certa. Foi por isso que Ele enviou Jesus. A religião certa é cristianismo. A religião certa é quando os meus pés são colocados sobre a rocha. E a rocha no contexto de Lucas 6, de Mateus 7, no contexto é palavra. Todo aquele que ouve e pratica a minha palavra, vou assemelhar este a um homem que cavou numa rocha. E ali construiu a sua casa. Vieram os rios, os ventos, as tempestades, preste atenção, combateram contra aquela casa e ela permaneceu inabalável. Esse é todo aquele que ouve e pratica a minha palavra. Os pés estão firmados na rocha, na palavra. A verdadeira religião é servir a Deus num lugar onde eu amo, onde eu perdoo, onde eu oro, onde eu jejuo, onde eu distribuo as minhas mãos para ajudar, onde eu estou unido com este povo para glorificar Jesus Cristo. Não queira servir a Deus com os seus livros. Sirva a Deus com os livros de Deus. São 66 livros de Deus. Eles estão na Bíblia Sagrada. Estes são os livros que devem dirigir as suas decisões, os seus passos. É hora de nos ligarmos em Cristo. Religião, religare, tornar a ser ligado em Cristo. Para isso veio Jesus. Jesus veio e derrubou o muro da separação. E aí nos ligou de volta ao Pai. Se você quer morar no céu, essa simples palavra desta terça-feira te ajudou bastante. E não esqueça, tomou a decisão, é de Deus. No mundo tereis aflições, muitas são as tribulações do justo, o caminho é apertado, as coisas vão acontecerem, mas se você permanece em Cristo, os resultados serão eternos. Os resultados, quando chegarem, serão coisas de alicerce. O que custa caro é sempre bom. Aleluia. Eu comprei uma calça jeans lá, se eu não me engano, foi Portugal ou Espanha. Achei ela bonita. 10 euros. 10 euros naquela época foi 40 e poucos reais. Nossa. Uma calça qualquer aqui é 90, na época. Eu comprei, durou pouco tempo. Às vezes o barato fica mais caro. Tem hora que juntar um pouquinho mais é melhor.
Tem calça que dura uma eternidade. Eu tenho calça lá em casa que... Ou calça que não estraga. O que custa mais caro? Junta um pouquinho mais. Que isso, pastor? Ora um pouquinho mais. Jejua um pouquinho mais. Santifica um pouquinho mais. Mergulha um pouquinho mais. Galábia, Uramai. Paga um preço maior. Garástia, Mandai. Arabacai, vai durar a graça, vai durar o Espírito do Senhor na sua vida, vai ser maravilhoso. Por favor, não converse, estamos falando de Deus. Labarasha namai kodamas, urabacá sudaraia. Agora a resposta para Deus não está em mim, está em cada um de nós. Feche os seus olhos. Esse mundo nos odeia. Não se iluda. Mas nós amamos essas pessoas. Essa é a verdade. Muitos desviados vão querer desviar a muitos, mas nós vamos querer seguir para o céu. Se eles nos odeiam ao ponto de querer nos tirar do caminho do Senhor, nós amaremos ao ponto de orar para que eles voltem para o caminho do Senhor. Fale com Deus, de acordo com o que você ouviu. Você que está pela internet, fale com Deus de acordo com o que você ouviu. Dê respostas. Dê respostas a Deus. Mas respostas sinceras, honestas. Ninguém vai me tirar do caminho do Senhor. Eu ouvi esse testemunho no Rio de Janeiro. Quando tinha acabado os cultos. No Rio de Janeiro tem muitos crentes. Então, 9h30, 10 horas da noite, os ônibus, os coletivos lotam de crente indo para casa. Crentes que muitos deles saem direto do trabalho e vão para a igreja. Chegam antes do culto, antes da igreja abrir as portas. Como no caso quando fomos lá no Brás. A igreja do Brás fica assim, o templo de Salomão contra a esquina. E nós chegamos lá, um lugar para milhares de pessoas. E elas já estavam lá, porque saíam do emprego e iam para o Brás para servir Jesus. Terminava tarde, cada um aí que iam para suas casas chegar meia-noite, 1h da manhã, para tomar banho. Mas eles não perdiam o culto. E esse povo do Rio de Janeiro saiu, encheu os coletivos. E de repente entraram uns homens encapuzados, é assim que fala? Encapuzados, com armas nas mãos. E disse, quem é crente vai morrer. Foi saindo gente pela porta de trás, da frente, a janela, todo mundo pulando, com Bíblia na mão. E ficou um senhor sentado. E ele chegou com a metralhadora, arma forte, e disse, eu não disse que quem é crente vai morrer, o senhor é crente? Ele disse, graças a Deus.
Então o senhor tem que negar Jesus, porque se o senhor negar nós vamos matar. Ele disse: Jesus nunca me negou, eu não vou negar Jesus. Aí eles tiraram o capuz. Oh, mas que bom que nós achamos um crente de verdade. O nosso coronel deu-nos uma dura missão: achar um crente de verdade. E a única maneira que nós pensamos que poderia dar certo foi esta. E o senhor então passou no teste. Nosso coronel está com a esposa com câncer. E ele precisa de um crente de verdade para orar por ela. Quando esse senhor chegou na varanda da casa desse coronel, a esposa gritou lá dentro: está queimando, está queimando. Quando ele terminou de orar por ela, ela estava curada. Já pensou uma igreja cheia de gente como esse homem? Muitas almas não estão aqui porque nós saímos pelas janelas. Nós abandonamos o trilho. Não aceitamos as provas. Não confessamos Jesus. Pelo contrário, nem olhamos para trás. É hora de não pular do ônibus. Não pule do ônibus. Você que tem que arrumar a sua vida, arruma hoje. Arruma hoje, eu tenho certeza que muito mais almas serão salvas. Arruma a vida hoje, para de falar mal dos outros, para de fofocar, para de atingir as pessoas com as suas palavras, para de dizer que você é vítima, para com isso é covardia. Deus está trabalhando comigo, está trabalhando com você, Ele está querendo nos tornar ferramentas úteis nas mãos dEle, aprovadas. Não pula do ônibus, seja honesta com a sua fé, verdadeiro com o seu Deus. Ah, pastor, não é hora de pregar essas palavras não, pastor, nós estamos no final do ano. Diga isso para o Espírito Santo. Senhor meu Deus e meu Pai, trouxe o ensinamento, falei as palavras que o Senhor me inspirou. Agora confirma os teus propósitos com esta palavra. Que esta palavra alcance corações que de fato estejam abertos. E se eles estão abertos, liga esta palavra com este coração e produza a força e o poder que vem dos céus nesta pessoa, e levanta esta pessoa para o novo tempo do Senhor, para o novo de Deus, para uma nova e verdadeira história em Cristo. Liga agora nos corações sinceros que estão agora falando com o Senhor e se abrindo para Ti. Liga agora para a Tua glória e incendeia a igreja que o Senhor quer para este tempo. Incendeia os que aqui se dispõem, incendeia os que se dispõem na sede, os que se dispõem nas outras regionais, os que se dispõem nas congregações, os que se dispõem na obra missionária, os que se dispõem nas denominações diversas do Senhor. Incendeia, vai ligando um com o outro e incendeia a igreja com glória, com avivamento. Oh manarabagashandaraia, meu Deus, reacende a chama, reacende a chama, reacende a chama do cristianismo autêntico bíblico em nossas vidas, em nossos corações. Levanta os obreiros, levanta as obreiras, levanta trabalhadores para a seara, levanta um corpo santo, sacerdócio real, uma igreja tomada pelo Teu Espírito. É a minha oração, é a oração de alguns que abrem a boca para falar com o Senhor, é o clamor da alma daqueles que querem que Teu nome seja adorado e glorificado. Confirma estas obras, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.